Olá, essa é a nossa primeira aula sobre o tema planejamento. E como é a nossa primeira aula, nós vamos tratar das raízes históricas, da evolução histórica do planejamento. Como é que o planejamento saiu de uma fase em que ele era absolutamente intuitivo, porque ele é inerente à natureza humana, e chegou até os dias atuais, em que ele faz parte do mundo profissional, em que existe uma profissão de planejamento, em que existem planejadores acadêmicos, em que ele existe como uma disciplina dentro da universidade. O planejamento ele é uma prática inerente à existência humana. Ele nasceu com o ser humano. Os seres humanos planejam as coisas que fazem. E depois, muito tempo depois de ter planejado muito, é que o planejamento virou essa prática profissional, essa prática acadêmica que ele é hoje. Então vamos lá atrás, ver como é que o planejamento acontecia dessa forma intuitiva primeiro dentro das populações. Vamos começar nas nossas raízes históricas. Quais são as nossas raízes históricas no Ocidente? Vamos começar pelos primeiros povos, Egito, Grécia, a Grécia clássica. O que acontecia? Tinha dois aspectos fundamentais em que você tinha uma necessidade de planejamento. Um era o fato de que os povos existiam e necessitavam de se defender uns dos outros devido às operações que esses povos transacionavam entre si. Então, a primeira coisa do planejamento foi as necessidades de soluções para os problemas militares, o problema da defesa, o problema da expansão dos mercados, o problema de conquistar. E a outra coisa era a convivência dos povos dentro das suas cidades, dentro dos seus estados. E essas são as duas raízes. Em primeiro lugar, se você vai ter um exército, se você vai estabelecer mercados, vai expandir território, você vai invadir ou se defender contra quem te ataca, que era uma preocupação constante dos povos, você tem que ter uma organização. Todo mundo sabe que os romanos, por exemplo, inventaram maneiras militares inovadoras, maneiras militares que eram muito modernas para a época e que praticamente tornaram-se invencíveis, que foram as chamadas legiões. Os gregos também já tinham suas legiões, não tanto quanto os romanos, mas suas formas de trabalhar com o exército. Os egípcios, todos os povos, os persas, todos os povos antigos tinham seu planejamento dos exércitos. E é daí que nasce a palavra estratégia, que vem da palavra estratego, que quer dizer, na Grécia, general. A palavra estratégia é uma palavra de nascimento militar, que gerou o que hoje nós conhecemos como planejamento estratégico. A outra vertente do planejamento, que era a organização das cidades, é porque à medida que as cidades foram crescendo, mesmo na antiguidade, foram se tornando populosas, foram se tornando grandes, com muitas pessoas, já precisavam, evidentemente, de estar trabalhando com suas maneiras de transacionar mercados, sua maneira de comercializar, sua maneira das pessoas morarem, viverem, de se passarem coisas umas para as outras, comercialmente, no direito. Isso já existe desde a antiguidade, desde os códigos de Hammurabi, na Mesopotâmia, existe desde a Grécia, o estabelecimento do Estado grego, a democracia, etc. Então nós temos essas duas grandes raízes, a raiz militar e a raiz da convivência, da necessidade da convivência nas cidades, no planejamento. Dentro das cidades também precisava ser feita a produção dos bens, a distribuição dos bens. As pessoas, como hoje, como em qualquer tempo, precisam comer, precisam morar, precisam ter suas transações, precisam ter meios de trabalhar. Isso tudo era feito através do planejamento intuitivo da convivência nas cidades. Quem é que exercia esse planejamento? Os governantes. Os governantes organizavam, os líderes organizavam o planejamento. E tem uma terceira vertente que nós não damos muito conta, que era a vertente espiritual. A igreja, ou as igrejas, ou as religiões, eram altamente planejadas. A religião egípcia, por exemplo, tinha toda uma hierarquia, tinha os sacerdotes. A religião grega, com sua
mitologia, com suas grandes intrigas e dramas que eram passados para a população, elas eram todas bem planejadas. Então, a próprio alcance da espiritualidade, a própria maneira de você buscar a sua elevação espiritual também tem uma raiz de planejamento, também tem uma forma de organização que fazia com que houvesse uma organização de planos, todos até então, de certa forma, intuitivos. Não totalmente, mas de certa forma absolutamente intuitivos, porque não havia ainda uma academia, não havia um estudo, não haviam maneiras formais de exercer esse planejamento. Se a gente continuar daí para frente, da Idade Clássica, da Grécia, do Egito, depois de Roma, e chegarmos até a Idade Média, vamos ver então qual era a cultura na Idade Média que fomentou a necessidade de que houvessem grandes formas de planejamento. Vamos nos lembrar que na Idade Média, a primeira coisa que acontece importante, principalmente no campo da saúde, são as pestes. Todos nós sabemos que um grande impacto que houve na Idade Média foi a necessidade do combate às pestes. As pestes praticamente dizimavam as populações naquela época. O que se fez para combater as pestes? Primeiro, deu-se conta de que as migrações, de alguma maneira, embora não se conhecesse bem como isso acontecia, mas que as pessoas que chegavam nos lugares traziam a peste. As pessoas, portanto, que iam para outros lugares levavam a peste. Então, quando chegava alguma pessoa pestilenta, ela tinha que ser controlada. Então, a primeira coisa que teve que se fazer dentro dos estados para combater as pestes foi o controle das migrações, vigiar os portos. Era costume, quando chegava um navio numa determinada cidade, colocar a população de quarentena, porque se chamava quarentena porque a pessoa ficava em termos de 40 dias, em torno de 40 dias, para ver se não se manifestava naquele navio, naquela população, nenhum sinal de peste. E uma vez se dando conta de que a população estava contaminada ou não estava contaminada, a cidade tomava então a decisão de se aquela população poderia ou não desembarcar naquela cidade. Isso levou a que houvessem grandes necessidades de que isso tudo fosse planejado. Teria que se informar a chegada dos navios, quantas pessoas tinham, vigiar para que não saísse ninguém, etc, etc. Uma outra coisa que nós temos que nos dar conta de que acontece já ao final da Idade Média é que nós passamos de um período em que o poder da Igreja Católica era muito grande, a Igreja Católica era o poder máximo, era o poder que regulava os reis, os papas eram a grande referência de poder dentro do mundo político na Idade Média, e esse poder vai, de certa forma, impedindo que as pessoas, os cientistas, que o pensamento, que os estudos pudessem avançar no mundo. A ciência, a tecnologia, todas as coisas que nós nos damos conta de que são necessárias para que a vida da gente avance, para que a vida da gente se desenvolva, elas foram praticamente atrapalhadas, digamos assim, pelo poder extremo da religião que governava sobre a racionalidade. Ao final da Idade Média, começa-se a perder essa marca da religião como grande referência. O que quer dizer isso? Em termos mais duros, a igreja perdeu poder. A igreja perdendo poder, inicia-se uma grande e nova era na humanidade. Uma grande e nova era em que o ser humano podia dar privilégio à sua busca de conhecimento, dar privilégio à racionalidade, desenvolver a ciência, avançar a tecnologia. E é disso que nós vamos tratar na próxima aula.